Vocês sabiam que a Baixa Idade Média, que ocorreu entre os séculos XI e XV, foi um período de grandes transformações na Europa? Nesse tempo, a política, a sociedade e a economia mudaram totalmente. As cruzadas impactaram a política e o comércio. Já a peste negra alterou a sociedade de forma drástica. As monarquias começaram a ganhar muito mais poder. E além de tudo isso, o Renascimento trouxe novas ideias e avanços importantes. E tudo isso, além de algumas outras curiosidades, nós vamos explorar ao longo do vídeo. A Baixa Idade Média foi um período decisivo para a Europa, marcado por mudanças profundas. Durante esse tempo, as cruzadas, expedições militares organizadas pela Igreja, tiveram um papel importante ao buscar recuperar a Terra Santa, mas também impulsionaram o comércio e ampliaram o contato com o Oriente. Isso contribuiu para o surgimento de novas rotas comerciais e intercâmbio cultural. No século XIV, a peste negra se espalhou pela Europa, matando cerca de um terço da população. Esse desastre teve impactos duradouros. Com a escassez de mão de obra, a economia sofreu e a sociedade precisou se adaptar a essa nova realidade. Muitas áreas agrícolas foram abandonadas e a economia passou a se basear mais em atividades urbanas e comerciais. Com o enfraquecimento do sistema feudal, as monarquias começaram a centralizar o poder, e os reis passaram a ter mais controle sobre seus reinos, criando um cenário propício ao crescimento das cidades. Esse período foi marcado por grandes transformações que prepararam a Europa para o avanço que viriam no final da Baixa Idade Média, com o início do renascentismo, um movimento que daria início à transição para a Idade Moderna. A política na Baixa Idade Média, aproximadamente do século XI ao século XV, foi marcada por uma série de transformações, com a ascensão de novos sistemas de poder e mudanças significativas nas estruturas sociais e econômicas. Alguns pontos-chave da política nesse período incluem: feudalismo. Durante grande parte da Baixa Idade Média, o sistema feudal foi dominante na Europa. O rei ou monarca, em geral, tinha autoridade limitada e dependia de nobres locais, senhores feudais, para manter a ordem e garantir a produção agrícola. Os senhores feudais governavam terras e distribuíam feudos aos vassalos, que, por sua vez, juravam lealdade e prestavam serviços militares em troca de terras. No início do período, os reis tinham poder limitado, especialmente na França, na Inglaterra e na Alemanha, onde os nobres da Igreja Católica exercem grande influência. No entanto, com o tempo, surgiram monarquias centralizadas, como na França e na Inglaterra, que gradualmente aumentaram seu poder, reduzindo a autonomia dos nobres. A luta entre reis e nobres por maior controle sobre seus territórios foi uma característica importante da época. A Igreja Católica teve uma enorme influência política, muitas vezes desempenhando um papel de mediador entre os monarcas e os nobres. Os papas possuíam grande poder e influência, podendo até mesmo coroar reis. A Igreja também tinha grande propriedade de terras, e muitas vezes sua influência excedia a dos próprios reis. No entanto, com o tempo, ocorreram conflitos entre o poder papal e as monarquias, como a disputa entre o Papa e o Imperador Romano Germânico. A Baixa Idade Média foi um período de grandes conflitos, como as Guerras Fracas, a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, e a luta das cidades-estado italianas por domínio territorial. Essas guerras contribuíram para a centralização do poder em algumas monarquias, mas também geraram instabilidade e enfraquecimento do poder feudal em outras áreas. A sociedade da Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV, era marcada por mudanças significativas em relação ao período anterior. O feudalismo ainda predominava, com uma rígida hierarquia social. No topo estavam o rei, a nobreza e o alto clero, que detinham terras e poder. A base da sociedade era formada pelos servos e camponeses, que trabalhavam nas terras dos senhores feudais em troca de proteção e sustento. No entanto, a partir do século XII, o crescimento das cidades e do comércio começou a modificar essa estrutura. Surgiu a burguesia, composta por mercadores, banqueiros e artesãos, que passaram a ter mais influência econômica, desafiando a supremacia feudal. Outro fator marcante desse período foram as cruzadas, que estimularam os contatos culturais e comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Além disso, a peste negra, no século XIV, dizimou grande parte da população europeia, causando escassez de mão de obra e enfraquecendo o sistema feudal. Com essas transformações, a centralização do poder monárquico se intensificou, preparando o caminho para o fim do feudalismo e o surgimento dos Estados Nacionais e do Renascimento. A economia da Baixa Idade Média foi marcada pelo renascimento do comércio das cidades. Com o crescimento populacional e a redução das invasões, as feiras medievais se tornaram centros de troca, impulsionando o uso da moeda. As corporações de ofício regularam a produção artesanal, enquanto o feudalismo começou a perder força com o fortalecimento da burguesia e a formação dos primeiros estados nacionais. O aumento do comércio internacional, especialmente com o Mediterrâneo e a Liga Hanseática, abriu caminho para o capitalismo mercantil,
que ganharia força na Idade Moderna. Curiosidades sobre a Baixa Idade Média. Você sabia que as primeiras universidades surgiram nessa época? Bolonha, Paris e Oxford começaram como centros de ensinos voltados para a tecnologia, direito e medicina. Outra curiosidade é que os castelos medievais evoluíram bastante, passando de simples fortificações de madeira para imponentes estruturas de pedra, projetadas para resistir a longos cercos. Além disso, as feiras medievais eram eventos gigantescos, onde comerciantes de diferentes partes da Europa vendiam especiarias, tecidos e metais preciosos, impulsionando a economia. Foi também nesse período que a peste negra devastou o continente, matando cerca de 1/3 da população e mudando completamente a sociedade. Assim, apesar de ser uma era de guerras e crises, a Baixa Idade Média também trouxe avanços que modelaram o mundo